Salve, galera, tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade então a mais uma questão da prova da especialista CFS1 realizada no início desse ano. Agora, iniciando as questões de gramática. E se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, fica comigo, que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve, galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu vou iniciar então a resolução da primeira questão de gramática, a questão agora de número 5 desta prova. E, como vocês sabem, eu sempre vou trazendo aqui junto com vocês a ideia gramatical de cada uma dessas alternativas. E se por algum motivo esse tipo de resolução vem te ajudando, vamos fazer aquele acordo maroto. Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, meu muito obrigado. Moçada, para quem aí não me conhece, só para a gente fazer aquela apresentação marota, eu sou o professor Evandro, eu sou o idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática dos principais concursos militares e de concursos públicos do país. Moçada, vamos lá então, vamos deixar de delonga, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão. E essa questão ela tem uma problemática, por quê? Essa questão foi anulada. E a gente vai entender o motivo pelo qual da anulação dessa questão. Vamos analisar cada alternativa, entender a classificação sintática de cada item destacado e por que, então, que essa questão teve que ser anulada. Vamos lá, vamos dar uma olhada na questão, vem comigo. Beleza, moçada, tá aí na tela para vocês a questão. E ele fala assim, ó, marque a alternativa correta quanto à classificação do termo em destaque. E aí eu chamo atenção aqui pelo seguinte, moçada. Os termos destacados que ele colocou aqui são, às vezes viajava de avião, então ele destacou ali de avião, e observe que ele deu uma classificação sintática, chamou de adjunta de nominal. Depois, lembrem-se de nós ao visitarem o parque, está destacado ali o parque, e ele deu classificação de complemento nominal, uma função sintática também. Depois, na alternativa C, ele coloca, dormi tão pouco hoje que passei o dia com sono. E aí ele chamou isso de locução adverbial. E observe que de uma classificação sintática, agora ele passou para uma classificação morfológica. E na alternativa D, o motorista aventureiro gosta desse tipo de aventura. E aí desse tipo de aventura, o elemento destacado, ele voltou a dar uma classificação sintática, chamando isso de objeto direto. Então observe que das 4 proposições, 3 ele forneceu uma classificação sintática e apenas uma classificação morfológica. Há erro nisso? Claro que não. O problema é que eu acho, minha opinião, para quem montou essa questão, esse deslize, foi que aqui ele teria que ter colocado como adjunto adverbial e não como uma locução adverbial. Mas não teria problema nenhum se realmente fosse uma locução adverbial, o que não é. Então por isso que essa questão foi anulada. Mas como eu disse a vocês, vamos identificar cada um desses termos para a gente treinar aí o nosso conhecimento das funções morfossintáticas da nossa gramática. Na primeira alternativa aí, ó, às vezes viajava de avião. O que eu poderia escrever nessa frase? Eu poderia escrever assim, ó, ele viajava de avião às vezes. Ele viajava às vezes de avião. Concorda comigo que tanto esse, vou marcar aqui, tanto esse às vezes, quanto de avião, estão relacionados aí ao verbo viajar, né? São modificadores aí de um verbo. Moçada, quem modifica verbo, quem modifica adjetivo, quem modifica o advérbio é o próprio advérbio. Então, nesse caso, isso aqui não é um adjunto adnominal. Isso aqui é um adjunto adverbial. Então, a proposição correta aqui é que tanto às vezes quanto de avião são adjuntos adverbiais. Um de tempo, às vezes, e outro de meio. É o meio pelo qual ele se desloca, é o meio pelo qual ele viaja de carro, ele viaja de ônibus, ele viaja de barco, ele viaja de avião. É o meio pelo qual ele se desloca. E quando que ele faz isso? Às vezes, de vez em quando, sempre, nunca, que são proposições aí temporais. E sim, às vezes, pode ver até que ela está craseada. Assim como de avião, preposição mais substantivo, isso sim tem valor de locução adverbial. Então, moçada,
Locução adverbial, primeiro, entenda o que é uma locução. 2 ou mais palavras com valor de uma só. Aqui eu tenho 2 palavras, uma preposição mais um substantivo, tanto de às vezes quanto de avião. E todos eles têm valor de um elemento só, de um advérbio só. Isso é o que nós chamamos de locução adverbial. Então, a letra A não nos serve por quê? Porque não é um adjunto adnominal, mas sim um adjunto adverbial. Beleza, moçada? Então, a primeira proposição, para nós, ela já está o quê? Fora da jogada. Na B de bola, lembrem-se de nós ao visitarem o parque. E aí nós temos ali a proposição, né? O parque sendo destacado para a gente. Moçada, o parque, ele é alvo da visita. Ele é alvo de um verbo, mas não é alvo de um verbo qualquer. Que verbo nós temos aqui? Nós temos um verbo transitivo direto. E se nós temos um verbo transitivo direto, quem completa verbo transitivo direto é o que nós conhecemos como objeto que? Direto. Então não tem como nós chamarmos isso aqui de complemento nominal. Primeiro, porque ele não está completando um nome. Você acha que aquela proposição ali, o parque, está falando de um substantivo abstrato? Porque a gente sabe que o complemento nominal relaciona-se a substantivo abstrato. Está relacionado a um adjetivo? Complemento nominal também relaciona-se a um adjetivo. Ou está relacionado a um advérbio? Complemento nominal relaciona-se como alvo de um advérbio. Então, o complemento nominal, ele é um complemento de um nome. Ele é alvo de nomes. Nós estamos aqui com um alvo verbal. E alvo verbal, em voz ativa, é o que nós conhecemos como complemento verbal. Se o seu verbo é transitivo direto, o seu complemento verbal é o objeto direto. Se o seu verbo é transitivo indireto, o seu complemento verbal é o objeto indireto. Então, o que nós temos ali, o parque, funciona para nós como o objeto direto. Tanto é que eu poderia dizer assim, ó, né? Lembrem-se de nós ao visitarem o parque. Eu posso dizer assim, ó, quando o parque for visitado por nós, tá vendo? A ideia é futura, duvidosa, mas transformado em uma voz passiva. Então eu estava na voz ativa e agora eu criei a tal da voz passiva. Isso acontece porque o parque funciona para nós na voz ativa como complemento verbal e na voz passiva funcionando como sujeito. Então, a letra B também não nos serve como resposta, é uma alternativa incorreta. Vamos para a alternativa C. Dormi tão pouco hoje que passei o dia com sono. E aí a proposição que ele marcou foi esse tão pouco. Então observe que aqui o ideal seria dizer que isso aqui é um adjunto. Os dois são, né? Mas eu poderia colocar que a função dele é de adjunto adverbial. Beleza. Se eu colocasse como adjunto adverbial, tanto um quanto o outro funcionam para a gente como adjuntos adverbiais. Então, os dois elementos são adjuntos adverbiais. Então, se a resposta fosse adjunto adverbial, estaria correto. Mas quando ele colocou locução adverbial, aí cometeu o erro. Por quê? Porque aqui, embora eu tenha 2 palavras, moçada, essas 2 palavras não estão com o valor de uma só. Eu poderia simplesmente dizer assim, ó, hoje dormi pouco. Então, quem é que dormi? Eu. Eu dormi quando? Hoje. Mas eu dormi quanto? Pouco. Então, pouco já é um advérbio de intensidade para nós. Não é uma locução adverbial. Ele já é um advérbio para nós. Só que eu não dormi só pouco, eu dormi muito pouco. E aí esse tão, ele intensifica uma circunstância. Como eu disse para vocês no início aqui, o advérbio ele modifica o próprio advérbio. E aqui nos remete à ideia de grau do advérbio. Esse tão pouco, que significa muito pouco, é o que nós chamamos de superlativo absoluto analítico, onde eu tenho um advérbio de intensidade modificando outro advérbio, que não precisa ser necessariamente também de intensidade. Veja, eu poderia ter a seguinte proposição, eu poderia ter assim, ó, a seguinte frase, ó, a professora fala bem. Tá vendo essa proposição? A professora fala bem. Então, quem é que fala bem? A professora. A professora fala como? Ela fala bem. Então, observe que esse bem aqui para você é um advérbio. Ele funciona para você como um advérbio. Concordam comigo? Só que eu poderia pegar esta mesma frase
E ainda melhorar um pouquinho mais, dizer assim, ó, a professora fala. Mas ela não só fala, ela fala muito bem. Observe agora que esse advérbio muito, ele está modificando o advérbio bem, fazendo então o que nós chamamos de grau superlativo absoluto analítico, onde você tem um intensificador de um outro advérbio, que é o que está acontecendo com aquele tão pouco. Então, tanto pouco quanto o tão são advérbios. Isso não forma para você uma locução adverbial. E aqui está a problemática dessa questão, onde ela também não serve para nós como resposta. E se ela não serve para nós como resposta, a gente vai identificar que essa questão tinha que ser e foi anulada. Por quê? Porque quando você chega na alternativa D, ele fala assim, ó, o motorista aventureiro gosta. Opa, estou aqui com o verbo gostar. A gente sabe que quem gosta, gosta de alguém, quem gosta, gosta de alguma coisa, então ele é um verbo transitivo que indireto. E aí ele tem esse desse. O que é esse desse? É a preposição de mais o pronome demonstrativo esse. Então, tá aqui, ó, a preposição de sendo exigida por esse verbo que tá aqui, ó. Então, toda essa proposição, isso aqui funciona para você como seu objeto que indireto e não como seu objeto que direto, porque aqui sim eu tenho um complemento verbal que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, sendo regido pela preposição de. Então, nenhuma dessas classificações que aqui foram fornecidas satisfizeram a nossa questão. Por isso, essa questão corretamente foi anulada. É uma pena, porque a questão anulada sempre prejudica o candidato à candidata. Concordam comigo? Moçada, belezinha então, vamos lá, vamos encerrar mais uma questão. Vem comigo. Beleza, moçada. Bom, e aí, o que acharam dessa resolução? Passamos aqui elemento por elemento, verificando função sintática de alguns, função morfológica de outros, e vimos que essa questão, infelizmente, teve que ser anulada. Espero que, mais uma vez, esse tipo de conteúdo esteja te ajudando, e se isso estiver ocorrendo, considere aí fazer um compartilhamento, curtir o vídeo e, principalmente, comentar. Moçada, comentem aí abaixo o que vocês estão achando desse tipo de resolução. Se está ajudando, se não está ajudando. Eu vou ser bem sincero, tem gente que pode achar que é um pouco longa. Nossa, professor, poderia ter resolvido a questão mais rápido. Concordo com vocês. Só que o objetivo aqui do canal Gramática 1000 não é ficar resolvendo questão em 1 minuto. Até posso, mas não é o foco do nosso canal. Nosso canal aqui tem o intuito de te fazer estudar a gramática, de fazer entender por que aquela alternativa é a correta e por que a outra não é. Fazer uma revisão dinâmica sobre os assuntos que você vem estudando, os quais serão cobrados em seu concurso. Então, moçada, vamos aqui estudar questão por questão, assunto por assunto, tentando trazer da melhor maneira possível um conteúdo de qualidade para vocês. Eu me despeço aqui, amarradão para a próxima questão, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.